Fala galera, beleza? E aí rapaziada, vamos lá para mais um vídeo do nosso canal. Desta vez não, a gente sempre fala de Cartola, né? Então vamos falar de Cartola FC, rodada de número 29. Vamos trazer para vocês aí dicas e análises para essa rodada 29, mas é dos nossos times tiro curto. Sim! Então, galera, vamos lá falar dos nossos já tradicionais times tiro curto. Tem uma galera que gosta muito dos nossos vídeos aqui de time tiro curto, né? A gente sempre traz duas opções de tiro curto, uma um pouquinho mais cara, outra um pouquinho mais barata, né? Normalmente a gente sempre acerta um ou outro, às vezes os dois, né? Porque realmente o tiro curto é bem complicado, que você tem que acertar o SG e ainda pontuar bem com os meias e atacantes, né? Então, a gente traz duas opções aqui bem diversificadas para você, de repente, mesclar uma na outra, tirar alguma coisa diferente da sua cabeça também, porque a análise que a gente faz aqui é para ajudar vocês. Eu acho que só copiar é muito pouco, então você pode pegar uma base do que a gente traz aqui de ideias, uma base dos nossos times aqui de algumas opções e, claro, fazer o feeling da sua cabeça e colocar aquele diferencial que pode fazer você mitar e, quem sabe, faturar no Cartola, beleza? Então é isso, galera, sem muita enrolação, a gente vai direto pro nosso vídeo. Mas antes vou pedir aquele favorzinho de sempre pra você, que é de você se inscrever no nosso canal, deixar aquele like maroto, aquele like maneiro, né? Clicar no sininho pra receber as notificações quando a gente soltar vídeos novos e seguir a gente lá nas redes sociais, @NetEsportes360, Kawaii, TikTok e também lá no Instagram, tá, galera? Então vai lá que a gente vai soltar esses times tiro curto finalizado lá com qualquer mudança que a gente precisa fazer aí durante essa semana, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolação, rodada 29, times tiro curto. Então tá lá, galera, mostrar pra vocês aqui a nossa última pontuação desse time tiro curto. Não deu muito certo esse daqui, não conseguimos segurar o SG, né? Fizemos 42 pontos aí. O outro time foi bem, conseguiu segurar o SG com Fortaleza, né? Mas acertamos aqui o Alan Patrick, né? Fomos relativamente bem com o Caio Jorge, mas essa rodada foi uma rodada bem complicada. O Matheus Pereira não jogou, né? Ficamos aqui também sem o outro meia, sem o Pochettino, então foi bem complicado mesmo, porque o Pochettino fez 0 ponto, né? Então, o Palmeiras não segurou o SG, mas foi um jogo interessante aí, né? Agora vamos lá trazer para vocês aí a análise dessa rodada 29, né? E também a nossa escalação para essa rodada. Então tá lá, galera, vamos lá. Esse time aqui, galera, inclusive eu tinha até deixado aqui, eu vou num 4-4-2, eu acho que a gente tem bons meios para essa rodada. O outro time que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, talvez a gente vá num 4-3-3, mas aqui a gente vai fechar num 4-4-2, aproveitando essa quantidade enorme de meias que a gente tem aqui com potencial para essa rodada. E lembrando que a gente não vai fazer aquela análise normal dos nossos vídeos tradicionais, que é falar de meio, de zagueiros, de laterais, de goleiros especificamente. A gente já vai direto aqui para os SGs que eu acho que são viáveis para essa rodada e tá bem difícil de SGs, tá bom? Então vamos lá, começando aqui, galera. O primeiro SG que eu acho muito interessante para a rodada, que tem um potencial altíssimo, é o do Palmeiras, tá? O Everton no gol aí. Black, da última rodada ele tomou gol em casa, infelizmente tomou gol em casa, mas o jogo é favorável. O Everton vem de 13 SGs seguidos, 13 SGs, né? Em 27 jogos, quase 50% de aproveitamento, fora e dentro de casa. O Palmeiras conseguiu encostar no Botafogo, então precisa vencer o Bragantino. Eu acho que tem um potencial muito bom, é a melhor defesa do campeonato, difícil não escalar, tá? Então já vou colocar o Everton aqui, já fica a dica, vamos fechar a zaga do Palmeiras nesse time, tá? Outros goleiros que eu acho interessante para essa rodada com potencial, tá? Gosto muito do Léo Jardim contra o Juventude, eu acho que tem um potencial altíssimo de SG, mas eu acho que o Rafael do São Paulo tem um potencial maior ainda. Eu gosto do jeito que os do Beldia conseguem equilibrar a equipe. Eu acho que sim, tem uma chance bem alta dele segurar esse SG aqui nesse jogo, tá? Cuiabá vem muito mal, praticamente rebaixado, então tem um potencial muito bom aí pro São Paulo nesse SG. Afinal de contas, São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro e precisa subir na tabela se quiser buscar uma Copa Libertadores para a próxima temporada, tá? Outro SG que eu gosto também é o do Criciúma, mas é um SG arriscado. A gente vai enfrentar o Atlético Goianiense, que é o último colocado do campeonato, mas essa rodada volta o Campbell, né? Que é um jogador muito complicado e costuma dar muito trabalho, e o time do Criciúma não tem aquela defesa tão segura, né? Então acredito que é meio arriscado, mas é um SG viável para a rodada. Já falei do Léo Jardim, eu acho que tem um potencial muito bom aqui de SG para essa também. E eu acho que o mais complicado é o SG do Galo, tá? Vai enfrentar uma equipe forte que é a do Vitória, costuma atacar bastante, costuma pressionar bastante, costuma fazer muito gol, né? Então acredito que vai ser um SG bem arriscado, mas que é viável, é um SG possível, tá bom? Eu acho que desses aqui é o mais difícil de acontecer,
beleza? Apesar de ser o Galo, tá bom? Agora vamos lá, montar aqui a nossa zaga do Palmeiras, já voltamos com meio campo e ataque. Então tá aqui, galera, fechado aqui nossa defesa toda, né? O Everton no gol, Murilo, Gustavo Gomes, Vanderlei e Marco Rocha. Toma cuidado, porque pode ser que seja o Giai, o lateral aqui, tá? Então fica de olho quando essa escalação sair lá. A gente vai soltar logo de manhã, antes da rodada, tá? Na parte da manhã a gente solta lá nas redes sociais, @NerdSport360, Kawaii, TikTok, também lá no Instagram. Segue lá pra você pegar aí caso a gente faça alguma mudança aqui, tá? Agora vamos passar pro meio de campo. E no meio de campo, galera, eu gosto muito do Lucas Moura pra essa rodada. Eu acho que tem um potencial altíssimo, tá bem valorizado, mas eu acho que vale muito a pena. Outro cara que eu gosto muito é o Rafael Veiga, já vou fechar com ele aqui, voltou a cobrar os pênaltis, inclusive marcou os 2 gols dele na última rodada, foi de pênalti, foi muito bem aí, né, Rafael Veiga. Então tem um potencial interessante aí o Veiga pra essa, tá? Gosto muito do Arrascaeta também pra essa rodada, vai estrear o Felipe Luiz, novo técnico do Flamengo, enfrentando um Bahia que dá alguns espaços, então acredito que tem um potencial alto, tá? Afinal de contas, o Felipe Luiz já falou que é um técnico que gosta muito de jogar pro ataque, e quem melhor do que o Arrascaeta pra estar nesse time, né? Então vale muito a pena ficar de olho no Arrascamito, tá? John Arias é outro cara que eu acho muito bom pra rodada, com potencial aí contra o Cruzeiro, tá? Diniz dá muito espaço, normalmente aí toma gol, então, inclusive tomou gol na última rodada em casa, então Arias é ótima opção. Gosto também do Alan Patrick, a fase dele tá espetacular, vai enfrentar um Corinthians que deve jogar um pouquinho mais reservado, sabendo que o Internacional tem atacado muito, então talvez encontre um pouquinho mais de dificuldade, tá? Vou fechar com o Gustavo Scarpa, eu acho que é unânime para essa rodada, tem potencial alto, deve jogar a partida inteira, o Vitória já tomou 3 gols nos últimos 7 jogos de meio campistas, e eu acho que vale muito a pena ter ele. E como eu falei, galera, o Corinthians precisa da vitória contra o Internacional, deve atacar bastante. O principal atacante do Corinthians não é nem o centroavante lá, é o Rodrigo Garro, e eu vou fechar com ele. Pegamos essa outra mitada dele aqui, 17.10 como capitão, e agora ele vai estar no nosso time de novo. Afinal de contas, em casa ele costuma jogar muito melhor, é um bom jogador fora de casa também, mas em casa ele costuma ir muito bem. Outro cara que em casa joga muito bem é o Cristaldo, tá? Ele vem de 3 mitadas aqui jogando em casa, 2 mitadas jogando em casa e uma fora. Na última rodada jogou fora e não foi tão bem, mas tem um potencial altíssimo e voltou a cobrar os pênaltis do Grêmio, tá? Eu acho que vale muito a pena. Pochettino vai enfrentar uma equipe do Grêmio que toma muito gol de meio campista e pode ser um potencial, se eu não me engano, tomou 4 ou 5 gols o Grêmio de meio campistas, tá? Mas é aquilo, vai depender muito do Vojvoda, né? Ele escala um, depois tira o outro, ficamos sem ele na última rodada que não foi a campo, então é muito complicado adivinhar a cabeça do Vojvoda, né? Outros caras interessantes para essa rodada são os meias do Bahia, Jean Lucas, Cauli e Tassiano, que eu acho que tem potencial, tá? O Everton Ribeiro tá fora. Gosto muito também do Felipe Coutinho, tem um potencial bom contra o Juventude, pode ser uma peça que pouca gente tá olhando, tá? E eu acho que é mais ou menos isso aí também de meias, tá, gente? Não tem tanto, tem muitas opções, mas são mais pontuais essas daqui, tá? Agora vamos fechar aqui o nosso meio de campo, galera, com uma aposta, né? Porque a gente tem que diversificar para poder buscar a melhor pontuação possível. Então vamos fechar com o Arrascamito, buscando aí uma pontuação boa do Flamengo fora de casa. Agora vamos passar pro ataque. E aqui no ataque, galera, eu acho que não dá pra correr dele. Hulk tá jogando demais, né? Já voltou, tá jogando demais. Ele sempre joga bem, dificilmente ele não pontua. Fez gol na última rodada, mesmo não indo tão bem, de falta, né? Já tem 9 gols no campeonato, já tá brigando pela artilharia e vale muito a pena pra rodada, tá? Então não tem muito o que falar muito do Hulk, né? O Hulk, ficar falando dele é chover no molhado. Gosto muito do Bright White, eu acho que tem um potencial pra essa rodada. O Fortaleza tomou 3 gols de atacante nos últimos jogos, nos últimos 5 jogos. Veguete, ótima opção pra rodada também, enfrentando o Juventude, que também vem tomando alguns gols, e ele também tá brigando pela artilharia do campeonato, tá empatado com o Hulk com 9 gols, e atrás aí do Pedro, né? Acho que o Pedro tem 11 ou 12 gols, uma coisa assim, e o Pedro não joga mais essa temporada, então Hulk e Veguete devem brigar pela artilharia do Brasileirão, tá? A gente também tem um potencial com o Ener Valencia, tem um outro potencial muito bom com o Wesley, que entregou uma mitada absurda na última rodada, infelizmente a gente não tava com ele, foi muito bem, tá? Luiz Henrique também tem potencial para essa, o Botafogo precisa vencer para se manter na liderança do campeonato, enfrenta o Atlético Paranaense em casa. Lucero também é interessante aí contra o Grêmio, que também vem tomando alguns gols, tá? O Grêmio não tem lá uma defesa muito forte, mas a gente vai fechar aqui com o Flaco Lopes, tá? Tem potencial contra o Bragantino, o Palmeiras, como eu falei, já encostou no Botafogo e precisa da vitória contra o Red Bull Bragantino, aí jogando em São Paulo. O jogo deve ter maior torcida até do Palmeiras do que do Braga. Bolazier é um cara muito
muito interessante pra rodada e pra tiro curto vale muito a pena, porque é um cara que quando vai bem, costuma entregar mitadas absurdas, tá? Então fica de olho nele. Eu fiquei muito pensando em até nem ir de Flaco e ir de Bolazier, mas vale a pena. Vai enfrentar um Atlético Goianiense que vem tomando muitos gols aí nos últimos jogos. Igor Jesus corre por fora, se for pro jogo vale a pena, mas é aquilo, vai depender também do técnico. A gente fica meio refém, como ficamos aí do Vojvoda, a gente tá refém do Arthur Jorge, que às vezes coloca ele, às vezes não coloca, às vezes é Tiquinho, às vezes é Igor, então é complicado, tá? E eu acho que também é mais ou menos isso aí para atacantes, tá bom, galera? Mas nessa rodada aí a gente vai num 4-4-2 apenas com 2 desses atacantes. Agora vamos falar de treinador. E aqui para treinador não tem mistério, Abel Ferreira será o nosso treinador. Outras peças interessantes, Felipe Luiz correndo por fora pode ser muito interessante para essa, tá? O Zubeldia vale muito a pena mesmo sendo fora de casa, tem chance de vencer o Cuiabá. O Vojvoda jogando contra o Grêmio é um técnico interessante. Arthur Jorge também vale muito a pena aí para essa rodada, né? Outro técnico bom é o Milito para essa aí, enfrentando o Vitória em casa, mas o problema é que deve tomar gol, né? E o Cláudio Tencati tem um potencial muito alto também aí contra o Atlético Goianiense jogando em casa, tá? Agora vamos lá, galera, montar o nosso banco de reservas e já voltamos com o nosso capitão. Então tá aí, galera, nosso banco temos aqui Léo Jardim no gol, Lucas Piton, Sabino, Cristaldo e Bolazier no ataque. E o nosso time ficou fechado com Abel Ferreira, treinador, o Everton, Murilo, Gustavo Gomes, Vanderlan e Marcos Rocha. No meio campo, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Garro e Arrascaeta. E no ataque, Hulk e Flaco Lopes, tá? E o nosso capitão vai ser o Hulk, tá? Eu acho que o Hulk tem um potencial alto, é aquele cara que tem chance de marcar 2 gols ou marcar um gol e dar uma assistência, então vai estar no nosso time aí como capitão. Difícil não ser ele o capitão do nosso time, tá? Vamos confirmar aqui a escalação, beleza? E agora, galera, vamos lá mostrar para vocês como ficou montada a nossa segunda opção de time tiro curto. Antes de mostrar como é que ficou montado o nosso time, galera, eu pedi para vocês aquele favorzinho de sempre, que é de você se inscrever no nosso canal. Se inscreve no canal, deixa o like que ajuda demais. Clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar vídeos novos aqui, tá? Na plataforma. Segue a gente lá nas redes sociais, como eu disse, a gente vai soltar esses times finalizados por lá, no Kawaii, no TikTok e no Instagram, tá bom? Então segue a gente por lá, @nerdsport360, beleza? E esse nosso time aqui, rapaziada, ficou montado aqui, ó, com um banco de reservas com Gustavo do Criciúma, Marcelo Hermes do Criciúma, Alexander Barbosa do Botafogo, Garro do Corinthians e Bolazier do Criciúma, tá? E no ataque, o nosso time ficou fechado com a defesa do São Paulo, tá, galera? A gente vai tentar diversificar aqui e trazer um SG diferente com potencial para essa rodada, tá? Então a gente vai de Rafael no gol, o técnico é o Zubeldia, Rafael no gol, Sabino, Arboleda, Wellington e Rafinha, Gustavo Scarpa, que eu acho que é unânime para a rodada, Lucas Moura e John Arias, diversificando do outro meio campo do outro time, né? E vamos também com um ataque diferente, com o Hulk eu acho que é unânime, difícil não ir com ele, Veguete, que tem um potencial para rodar, os dois estão brigando pela artilharia do campeonato, e vamos apostar na dúvida. Estevão, se for pro jogo pode ser interessante. Se ele tiver em dúvida, o pessoal não vai fechar com ele, e se ele for pro jogo marcar uns 2 gols, a gente vai imitar aqui bem quase que sozinho na rodada com o Estevão, tá? Então vamos assim para essa rodada de número 29, beleza? Então tá aí, galera, 2 times para vocês aí, pode fazer uma mesclada, escalar um daqui, puxar um de lá, montar a defesa do São Paulo com jogadores do outro time. Aí você decide, tá? Você também pode pegar outras opções de zaga que a gente entregou lá pra vocês lá, tá bom? Do Vasco da Gama, do Criciúma, tem outras zagas que eu acho que tem potencial de segurar o SG, beleza? Então é isso, galera, tá aí 2 times, deixa o like que ajuda demais, se inscreve no canal, uma boa sorte na rodada 29, que Deus abençoe a todos nós e tchau!